no YouTube. Estava demorando um pouquinho. Então, enquanto isso, Acho que quero apresentar para os irmãos aqui hoje. Então, com a convidada, a Gisele, né? Ela teve uma mulher muito distante, e eu muito como ela foi parecida. Seja bem-vindo. Deus pode falar com o coração. Amém. Tu já é. Pois não. Você me ouviu? É Gisele o nome dela. É. Esse? Agora vamos começar. A gente vai partir um tanto, a gente vai citar um pouco, e depois tem um pouco do estudo sua palavra, que vai começar agora, é a segunda parte. Né? É possível. Podemos começar? Hoje nós queremos dar continuidade a uma série de mensagens sobre o livro de Levítico, no Antigo Testamento. Quero partir do versículo 1, Levítico 4, 1. Enquanto os irmãos e as irmãs procuram essa passagem na Bíblia, queria lembrar um fato muito interessante. Se nós lermos o jornal de ontem, já é uma notícia ultrapassada, enquanto que nós estamos estudando um livro da Bíblia que foi escrito há mais de 3.000 anos atrás e segue sendo atual. Extremamente interessante. É porque a Bíblia é mais do que um livro, é mais do que literatura, é a palavra de Deus que foi registrada de forma escrita e deixada para nós. Vamos ler então Levítico capítulo 4, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor como oferta pelo pecado, trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação, e molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Acredito que esses versículos são suficientes para nós iniciarmos o compartilhar hoje. Antes disso, queria convidá-los a orarmos mais uma vez, pedindo ao Deus do céu que nos ajude hoje, quando nós
consideramos a sua palavra, que o Senhor nos traga entendimento, traga luz. Sua palavra diz que essa oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos vendo nesse sacrifícios sempre que o seu povo queria entrar em comunhão com Deus. Claro que essas ofertas e sacrifícios, elas eram ritual ordenado por Deus no tempo do Antigo Testamento, mas a finalidade dessas ofertas e rituais do Antigo Testamento era ensinar uma lição ao povo de Israel e também uma lição para nós que somos parte dos que creem, mas vivem na época do Novo Testamento. O povo de Israel é na época do Antigo Testamento. Para eles, aqueles rituais e cerimônias ensinavam o caminho para a comunhão com Deus, ensinavam de forma simbólica, mas para nós, ensina o caminho de forma real. Especialmente porque nós sabemos que aqueles sacrifícios, aquelas ofertas, eram sombras, eram símbolos do verdadeiro sacrifício. Quando eles derramavam o sangue de um animal com o propósito de, através disso, obter o perdão dos seus pecados, hoje nós sabemos que o sangue de animais não pode purificar pecados humanos, mas aquele sangue daqueles animais era nada mais, nada menos que uma figura do sangue do verdadeiro sacrifício, que é quando Jesus Cristo, Filho de Deus, ofereceu a sua vida na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para nos limpar dos nossos pecados. Toda a ação tem uma consequência, todo pecado tem um pagamento, e o pagamento pelo meu e pelo seu pecado foi o sangue do Filho de Deus na cruz. Agora, nós veremos que nos 7 primeiros capítulos do livro de Levítico, nós temos 5 ofertas, 4 delas que envolviam o derramamento de sangue. E cada uma delas era necessária e importante, porque cada uma delas fala de um aspecto diferente da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Não bastava um só sacrifício, não bastava um só tipo ou um só símbolo para explicar toda a riqueza daquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Por isso que nós temos vários sacrifícios. E hoje nós vamos falar do sacrifício de número 4. Lembra que essas todas são ofertas, mas só 4 são sacrifícios? Uma delas é uma oferta que não envolve sacrifício. Então, a primeira oferta que nós falamos, chamada oferta queimada, representa a consagração integral do Senhor Jesus à vontade de Deus. E é nessa consagração do Senhor Jesus que nós somos aceitos perante Deus. Segundo, era a oferta de grãos, que representava a oferecer a Deus o fruto do nosso trabalho. O terceiro foi a oferta pacífica. No final dessa oferta pacífica, tanto o ofertante quanto o nosso Deus tinham uma refeição simbólica. Um homem pecador, agora limpo por causa do sacrifício que foi oferecido, pode ter comunhão com Deus, pode ter paz com Deus. E o sacrifício que nós vamos considerar hoje à noite chama oferta pelo pecado. Podemos ver que o pecado é algo que trouxe um estrago tão grande para
a humanidade. E, obviamente, é o pecado que nos impede de ter uma comunhão com Deus. Então, mesmo na oferta da dedicação total, oferta queimada, mesmo na oferta dos grãos, que significa oferecer para Deus o fruto do nosso trabalho, mesmo na oferta do pacífica, sempre tinha o derramamento do sangue. Então, sempre tinha esse aspecto da importância e da necessidade de tratar dos pecados, se nós queremos ter comunhão com Deus. Porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é puro, e Deus não pode permitir que estejamos em contato com Ele ainda nos nossos pecados. É necessário tratar o pecado. E é por isso que todos os outros sacrifícios ou ofertas sempre envolviam o derramamento de sangue. Mas, nessas ofertas anteriores, o derramamento de sangue, a questão do pecado não era central, era secundária. Agora, nessa oferta pelo pecado, isso vai chamar atenção para um aspecto que nem sempre nós consideramos, que é o seguinte: quando nós estamos tratando do pecado nos outros sacrifícios, nós estamos falando de uma oferta pelo pecado por causa daquilo que nós somos. Quando nós tratarmos da oferta pelo pecado exclusiva, essa específica de hoje, é por causa daquilo que nós fazemos. Tem uma distinção muito importante que a Bíblia faz. Qual que é? De acordo com a Bíblia, presta atenção agora, nós não somos pecadores porque cometemos pecados. Ok? De acordo com a Bíblia, nós cometemos pecados porque somos pecadores. Entendeu? Ou seja, se nós nunca tivéssemos cometido essa pecaminosa, nós somos pecadores, quer cometamos ou não o pecado. Então, o sacrifício pelo pecado nas outras ofertas era pelo fato de que nós somos pecadores. Mas o sacrifício pelo pecado nessa oferta é uma oferta de sacrifício pelas nossas ações pecaminosas. É muito importante isso. Essa é a lição. Então, aqui nós estamos vendo que existia essa provisão da oferta pelo pecado, como nós lemos no capítulo 4, no versículo 2, quando alguém pecava por ignorância. Então, em que casos isso acontecia? Quando alguém pecava por não saber que aquela ação era um pecado. Eu vou dar um exemplo, os irmãos vão entender claramente. Suponha que o pecado em geral, uma definição bem simples do pecado é a transgressão da lei. Suponha, por exemplo, que nós estamos tratando de um carro estacionado no lugar errado. Você não sabia que era proibido estacionar naquele local. Você cometeu uma infração, uma transgressão da lei do trânsito por ignorância. Mas a sua ignorância não retira, não anula o fato de que você cometeu uma transgressão. Entendeu? Então, esse é um exemplo de pecados por ignorância. O fato de você cometer um pecado por ignorar não anula o fato de que igual é um pecado. Então, essas ofertas pelo pecado, elas eram ofertas para esse tipo de erro. Você não sabia que era proibido estacionar, estacionou. Você não sabia que com uma ação sua prejudicaria o seu próximo e prejudicou. Ou existe algum pecado que é cometido por precipitação. Sabe, quando a gente está com a cabeça quente, não pensou com calma, falou a palavra que não deveria, tomou a ação que não deveria, agiu precipitadamente.
E é muito grande o número de pecados ou erros que nós cometemos pela precipitação, muito grande. E para isso existia, então, essa provisão na lei de Deus, que era a oferta pelo pecado. Quando alguém cometeu um pecado por ignorância, cometeu um pecado por ser de temperamento explosivo, cometeu um pecado por agir sem pensar, no caso do israelita, ele iria lá e oferecia um sacrifício para pagar por esse pecado. Dependendo do pecado, era um determinado tipo de animal, dependendo das suas posses, era outro tipo de animal, como nós veremos a seguir, se o tempo permitir hoje. Mas o que isso deixava claro? Que Deus não tolera nenhum tipo de pecado. Deus é santo. E o objetivo dele ensinar a sua lei, a sua palavra, é para que nós sejamos santos também. Mas presta atenção, aqueles pecados que não são por ignorância, ou seja, a pessoa sabia que estava cometendo um pecado quando fez aquilo, conheceu a lei que não devia estacionar naquele lugar e ainda assim estacionou. Sabia que não devia ter feito mal para o seu vizinho, ainda assim fez. Sabia que não deveria roubar e ainda assim roubou. Esses pecados que eram desobediência propositada, com conhecimento, lá na lei de Israel, não tinha provisão de sacrifício. A ordem de Deus naquela sociedade, naquela época, era o seguinte: se você cometeu o pecado sabendo, sendo membro do povo de Israel, de propósito, você sabia que não deveria fazer e fez, naquela época, a condenação era a pena de morte. Não existia um sacrifício que pudesse ser oferecido nesse caso. Isso é muito interessante. Ao mesmo tempo, então, vai ter uma lista de pecados ou de coisas que eram feitas e que não tinha oferta que servisse. Alguns pecados nós vamos mencionar agora, não vamos ser exaustivos, mas alguns vamos mencionar, que tinham pena de morte porque não tinha como restituir. A lei do povo de Israel, ela era muito, rígida com relação à propriedade. Se alguma coisa pertence ao seu irmão, você não pode pegar. Mas se você pegar e depois descobrir, tem que devolver com juro. Entende? Agora, você imagina uma sociedade onde não se respeita a propriedade privada. Infelizmente, ainda nos dias de hoje, eu não vou mencionar qual o continente, existe essa mentalidade. Se você tem um carro mais bonito que o meu e eu gostei do seu carro, eu posso ir lá e me apropriar do seu carro. Eu gostei do seu carro, eu quero ele para mim, é meu, eu vou lá, eu uso a força, mas na lei de Israel não era permitido isso. Você não devia cobiçar uma coisa que não lhe pertence. Se pertence ao seu vizinho, você não pode pegar para você. Então, se você pegasse, ainda que pertence ao seu vizinho, e depois fosse constatado que você pecou, você ia ter que devolver aquilo que você roubou com algum acréscimo. Tinha que fazer uma restituição. E através dessas leis, o povo de Israel ia aprender as santas e puras de Deus. Então, isso era uma coisa extremamente importante. Então, agora eu vou fazer menção de alguns exemplos de pecado que na sociedade de Israel era candidato à pena de morte. O primeiro deles era uma lei que veio antes mesmo de existir a nação de Israel, já na época do Noé. E é o seguinte, de acordo com a lei de Deus do Antigo Testamento, na Bíblia, diz o seguinte: qualquer um que matar uma pessoa, derramar o sangue de uma pessoa, o seu sangue também será derramado.
De acordo com a lei da Bíblia do Antigo Testamento, não existe nenhuma espécie de sacrifício que possa impedir que uma pessoa que é assassina escape da mesma penalidade. Se você matou alguém, de acordo com essa lei, tem que morrer. Se você feriu alguém, e se essa pessoa vier a morrer em decorrência desse ferimento, você também deverá pagar com a própria vida. Por isso a Escritura diz claramente, não matarás. Era a lei da Bíblia, era a lei da sociedade naquela época, e ainda é a lei em alguns países. Eu acredito que Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, ainda tem a pena de morte. Dependendo do crime que você fizer, se for muito mal, muita maldade, for premeditado, e em decorrência do seu crime, alguma pessoa perder a vida, a lei aqui desse país vai dizer, você vai pagar com a própria vida. E isso é um exemplo da justiça de Deus. Como Deus é justo, como Deus é correto, como a lei de Deus é inflexível. Tem outro exemplo aqui, na época de Israel, de que se alguém amaldiçoava o seu pai e a sua mãe, a Bíblia diz que ele era passível de ser condenado à morte. Se alguém roubasse um homem ou uma mulher para vender, que é o que hoje, por exemplo, tráfico humano, né, nos nossos dias, ou sequestro. Qualquer pessoa que praticasse esse tipo de quebra da lei, quando fosse julgado, seria condenado à pena de morte. Aquele que batesse no seu pai ou na sua mãe, pena de morte. Aquele que se deitasse para ter relação sexual com um animal, pena de morte. Aquele que cometesse adultério com a esposa do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera, pena de morte. Aqui tem outro tipo de coisa que não é pena de morte, né? Mas se você ferir o olho do teu amigo, o teu olho vai ser ferido também. Se você cortar a mão do teu amigo, a tua mão vai ser cortada também. Através dessas leis, o homem, a sociedade aprendia a andar de maneira correta diante de Deus. Se, por exemplo, um homem se deitasse com outro homem, né, como se fosse uma mulher, aqui falando de relação sexual entre duas pessoas do mesmo sexo, pena de morte. Então, esses são alguns exemplos do Antigo Testamento de pecados que poderiam ser cometidos para os quais não que existe distinção, de acordo com a Bíblia, entre os pecados. Existem pecados mais graves, de acordo com a Bíblia, que a única penalidade é a morte. Existem outros pecados menos graves, que as penalidades são mais brandas, e também envolve a possibilidade de restituição. Então, o que significa isso? Significa que, primeiro, que Deus não vai suavizar nenhum tipo de pecado, nem os grandes, nem os pequenos. Se foi cometido pecado, Deus vai notar o pecado. Por outro lado, você pode ver a misericórdia de Deus, é como se Deus estivesse buscando qualquer coisa que pudesse minimizar a sua culpa. Por um lado, a santidade de Deus exige que todo pecado seja punido. Por outro lado, a misericórdia de Deus faz com que cada pecado receba uma punição correspondente. E aí nós começamos a ver a questão da justiça de Deus. Como Deus é justo. Na verdade, quando você começa a ler essa lista de pecados, que eu simplesmente comecei a ler aqui,
mencionando do assassinato, mencionando do sequestro, mencionando de outras relações impróprias. Se a gente for sensível, suficiente, você vai lendo essa lista e você começa a ficar com vontade de chorar, porque você vê que essa lista descreve o potencial de maldade que um ser humano pode fazer para o outro ser humano. Como que você pode tirar a vida de uma outra pessoa? Como que você pode tirar as chances dessa outra pessoa de ter uma família? Pode tirar a chance dessa pessoa de ver o pôr do sol? Pode tirar o filho de uma mãe? Ou pode tirar a mãe de um filho? Como isso poderia acontecer e você ficar impune? Como você pode vender outro ser humano? Se você soubesse a quantidade de tráfico humano que existe nos nossos dias, roubo de crianças, na época que eu vivi na Alemanha, esse era um dos maiores receios em relação à nossa filha, porque na Alemanha, e talvez no Brasil também, mas não sei se é tão divulgado, eles costumavam a roubar as crianças dos pais e você nunca mais vê aquela criança. Nós nunca tirávamos os olhos da nossa filha. Ela nunca deixou de estar conosco de alguma forma, debaixo da nossa vigilância. E ainda hoje existe uma sociedade na Inglaterra de pessoas que foram vítimas desse tráfico humano, pais cujos filhos desapareceram, filhos cujos pais desapareceram. Alguém roubou essa pessoa e alguém vendeu essa pessoa para ser escravo nos dias de hoje, século 21, para ser escravo, para ser mercadoria sexual, para ser funcionário de traficante. E como que você pode tolerar uma maldade dessas e ficar impune? E aí nós começamos a ver como que a lei de Deus é tão justa, como que Deus é tão santo, como que Deus não admite nenhuma espécie de engano, nenhuma espécie de maldade, nenhuma espécie de coisa que é errada. Se a pessoa tem um direito, esse direito é dela. Não trata o teu semelhante com preconceito. Não trata alguém que foi criado à imagem de Deus como se fosse lixo, como se fosse cidadão de segunda categoria. Não faça isso, porque Deus não se agrada que isso ocorra. Deus não se agrada que nós tratamos os nossos semelhantes de maneira diferente. Deus não se agrada que nós tratamos os nossos semelhantes como se fossem animais, de acordo com a lei da escravidão. Então nós começamos a ver que Deus é tão minucioso em relação ao pecado. Ao mesmo tempo, ele é tão misericordioso em termos de levar em conta qualquer coisa que possa minimizar a nossa culpa. Se você cometeu o pecado por ignorância no Antigo Testamento, vai ter uma penalidade mais branda. Se cometeu o pecado porque foi um momento de temperamento exaltado, tem uma penalidade mais branda. Se cometeu o pecado porque fez uma coisa sem pensar, tem uma penalidade mais branda. Se cometeu um pecado que pode ser passivo de restituição, tem uma penalidade mais branda, e a questão da restituição. Então, tem também um pecado por omissão. Você pode não saber o que fazer naquela hora e não fazer o que é correto, mas você vai ver que Deus é tão misericordioso. É muito interessante quando nós pensamos nessa lei do pecado por ignorância, porque tem uma comparação com o mundo físico. Não sei se os irmãos estão me seguindo. Eu posso, às vezes, não saber que se eu me atirar de uma montanha, eu vou cair lá embaixo e vou me machucar. Mas a minha ignorância não impede que essa lei da física continue funcionando. E assim funciona também no plano moral. De acordo com a lei de Deus, todo o pecado precisava ser tratado. Mas quando a pessoa chegava à conclusão que cometeu um pecado
tinha esse maravilhoso recurso de pegar um animalzinho, dependendo do pecado, oferecer aquele animal inocente, a vida daquele animal inocente, para pagar por aquele erro. Então, não bastava reconhecer o pecado, não bastava confessar o pecado, mas precisava fazer a oferta pelo pecado. E isso era uma lição que era para aquela época. Como que funciona na nossa época? Da mesma forma, Deus continua não se agradando do pecado. Da mesma forma, Deus espera que quando nós tenhamos consciência que nós fizemos alguma coisa errada, pecamos contra o Senhor, pecamos contra o nosso irmão, pecamos contra o nosso vizinho, Deus espera que nós reconheçamos o nosso pecado, confessemos o nosso pecado e ofereçamos o sacrifício que Deus aceita nos dias de hoje, que é o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Nós apresentamos, então, a Jesus Cristo como o nosso sacrifício. Por isso que todos nós que estamos reunindo hoje à noite, já passamos por esse processo de receber a Jesus no nosso coração como nosso Salvador. Um dia nós confessamos o nosso pecado para Ele e recebemos o perdão do nosso pecado pela fé no sacrifício realizado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E você pode me acreditar, mas até prefiro que não acredite, eu prefiro que você tenha essa experiência. A paz que entra no nosso coração quando nós confessamos os nossos pecados e recebemos pela fé o perdão desses pecados por causa do sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. É como se fosse removido com a mão. Graças a Deus por isso. Então, na época do Antigo Testamento, aquele animalzinho era sacrificado, o sangue dele era derramado e a pessoa estava cerimonialmente limpa. No período do Novo Testamento que nós vivemos, depois da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós confessamos o nosso pecado, cremos no sacrifício realizado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós sabemos que ele morreu no nosso lugar. Ele pagou o preço do nosso pecado. E é por isso que a Bíblia fala que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Graças a Deus por isso. Tem uma passagem da Bíblia que fala que ainda que os nossos pecados fossem muito escuros, por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, nós ficamos limpos, alvos como a branca neve. Por causa disso, nós podemos entrar na presença de Deus com uma consciência limpa. Graças a Deus por isso. Ao passo que quando nós sabemos que os pecados do Antigo Testamento, tem alguns pecados que não podiam ser removidos ou expiados pelo sacrifício daquele animalzinho, no Novo Testamento nós não temos mais menção de pecados que implique a pena de morte, porque o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas uma cerimônia, não é apenas um ritual, mas é realmente uma realidade quando o Filho de Deus ofereceu a vida dele na cruz do Calvário. Agora, isso não implica em que em algumas nações não exista a pena de morte. Então, a lei da nação é a pena de morte, essa pena deve ser aplicada naqueles países em que a pena de morte é vigente. Eu lembro de ter ouvido, há um tempo atrás, uma discussão de uma juíza cristã que defendia a pena de morte. Presta atenção, eu não estou dizendo sim ou não a favor da pena de morte.
Estou dizendo que essa juíza, que era cristã, irmã em Cristo, entendia que a pena de morte deveria sim ser aplicada. Se alguém tira a vida de alguém, a sua vida deve ser tirada. Pelo menos ela não vai mais cometer esse mesmo tipo de crime com outras pessoas. Mas graças a Deus, então, nós temos essa lição do sacrifício pelo pecado. E nós podemos aprender, então, como que Deus julga todo pecado, sem qualquer tipo de parcialidade, mas graças a Deus, o mesmo Deus que julga esse pecado é o Deus que se propõe a pagar mesmo pelo nosso pecado, quando ele ofereceu o seu próprio filho na cruz do Calvário. Quando nós entendemos esse raciocínio bíblico em relação ao pecado, nós também conseguimos entender o amor de Deus. O amor de Deus não é um amor gratuito. Não é que nem o meu amor pela minha filha. Como que funciona o meu amor pela minha filha? Quando ela faz uma coisa errada, eu sou o primeiro a perdoá-la. Mas esse perdão não é um perdão justo, porque quando ela faz uma coisa errada, ela deveria pagar pelo que ela fez de errado. No caso de Deus, se Deus simplesmente perdoasse os nossos pecados, sem que nós precisássemos pagar por eles, Deus estaria sendo amor, mas não estaria sendo justiça. Mas quando Deus não permite que o nosso pecado passe sem pagamento, mas ao mesmo tempo ele paga pelo nosso pagamento, nós vemos como Deus é capaz de ser justiça, não deixando nenhum pecado impune, e ao mesmo tempo sendo amor, permitindo que o peso e as consequências do nosso pecado recaiam sobre ele mesmo, na pessoa do seu filho. É uma lição extremamente interessante que nós encontramos no livro de Levítico. E quando nós entendemos essa lição, nós sabemos agora por que nós podemos entrar na presença de Deus com ousadia. É porque Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos limpar dos nossos pecados, para pagar a penalidade dos nossos pecados, e para nos dar um livre acesso à presença de Deus. Quando nós vamos ver no ensino do Novo Testamento, nós veremos que o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo também purifica a nossa consciência. Nós entramos diante de Deus com a consciência limpa. Por quê? O preço do nosso pecado foi pago. Tem um hino que acho que nós não temos ele em português, nós conhecemos esse hino na língua inglesa, e esse hino diz que Cristo pagou por todos os atos errados que nós fizemos. E é por isso a nossa gratidão tão grande pelo sacrifício do nosso Senhor na cruz do Calvário. Ele pagou por tudo de errado que nós fizemos e poderemos fazer. Tudo foi pago. Por causa disso, se nós entendemos bem essa lição, nós não precisamos andar com a consciência pesada, debaixo de acusação, falsa ou verdadeira, porque esse escrito de dívida que havia contra nós foi anulado quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Tem uma passagem no livro de Romanos, talvez nós a leiamos ainda hoje, que fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é quem nos justifica, quem poderá nos acusar? Você não pode tentar ser mais justo do que Deus, sabe? Claro que nós só usamos alguns exemplos bem leves de pecado na nossa compartilhar, porque o nosso intuito não é deixar você pesado e triste. A gente menciona o pecado de roubou o chocolate, o pecado de esconder o dinheiro do seu irmão, o pecado de estacionou no lugar errado, mas você e eu sabemos que pode ter havido coisa muito mais séria na nossa vida e que a nossa consciência fica nos incomodando ali. Pois fica sabendo hoje à noite. Uma notícia ruim é que Deus não tolera o pecado, mas uma notícia boa é que Deus perdoa o pecado.
Uma notícia ruim é que o pecado nos deixa poluídos. Uma notícia boa é que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo nos limpa de toda a poluição. E por causa disso, ninguém, presta atenção, ninguém tem o direito de acusar a mim ou a você se nós estamos em Cristo Jesus. Que descoberta maravilhosa. A outra coisa que vai aparecer nesse capítulo aqui, eu vou tentar mostrar para os irmãos aqui, é que menciona aqui no versículo 3, Levítico capítulo 4, versículo 3, menciona, não, no 2, né? Quando alguém pecar, qualquer pessoa, tá? Depois, capítulo 4, versículo 3, menciona o sacerdote ungido. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo. O que era um sacerdote? O sacerdote é uma autoridade espiritual daquela época. E nós vemos que a Bíblia faz uma distinção entre uma pessoa que pertencia ao povo, naquela época, pecava por ignorância, e uma pessoa que era uma autoridade espiritual, naquela época, que pecava por ignorância. Agora, olha no versículo 13, capítulo 4, versículo 13, menciona: se toda a congregação de Israel pecar por ignorância. Depois, no versículo 22, quando um príncipe pecar e por ignorância fizeram alguma de todas as coisas que o Senhor Deus ordenou, se não fizessem, e se tornar culpado. Depois, no versículo 27, quando qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que existe na estivesse dentro do povo de Israel, né? Uns eram sacerdotes, representantes, autoridades religiosas daquela época. Outros eram uma pessoa da congregação. Outras eram pecado cometido por toda a congregação. E outro era um pecado cometido por posição de responsabilidade que aquela pessoa ocupava. E aí nós vemos que nós também somos responsáveis pelas coisas que nós fazemos, dependendo da posição que nós ocupamos. É muito diferente se você é uma pessoa anônima e comete um pecado, e a outra se você tem uma posição para a qual outras pessoas estão olhando e comete pecado também. E aqui tem uma coisa que é extremamente interessante, que fala do pecado da congregação. O que significa isso? Que nós também somos responsáveis pela nossa posição coletiva. Eu vou dar um exemplo, os irmãos vão entender claramente. Houve na Segunda Guerra Mundial o que veio a ser conhecido como Holocausto, que foi a perseguição do regime nazista contra os judeus. E dentro desse holocausto, eles fizeram coisas horríveis, como, por exemplo, os guetos. Os guetos eram determinados bairros da cidade em que a população da descendência judia, eles eram confinados e dali não podiam sair, ou saíam para trabalhar e retornavam ao final do dia enquanto tivessem força. Quando não tivesse mais força para trabalhar, eles estavam condenados a viver no gueto, onde eles não tinham alimento, não tinham como se sustentar. E, depois de determinado tempo, eles começaram a criar os campos de concentração. Isso é muito real. Se você for na Polônia, tem os mais bem preservados, mas se você for em alguns lugares da Alemanha, tem 2 ou 3 campos de concentração que não foram destruídos. E o que acontecia nesses campos de concentração? Eles matavam milhares de pessoas indiscriminadamente. Se a minha memória não me falha, foram 6 milhões de judeus que foram mortos. Parte dos que foram mortos por cremação. Na verdade, eles eram mortos por envenenamento de gás,
uma grande quantidade. Eles diziam que a pessoa ia tomar um banho, mas na verdade iam para uma câmara de gás, e depois dali eles eram queimados em fornos. E a grande dificuldade desse sistema alemão que eles fizeram era que eles não davam conta de eliminar os cadáveres tão rapidamente quanto eles matavam. Eles colocavam, por exemplo, 400 pessoas numa câmara de gás, matavam essas pessoas rapidamente, e depois como que eles podiam fazer com o corpo dessas pessoas? E essa era a dificuldade deles. E claro que esses campos de concentração eram nas proximidades ou nas imediações das cidades alemãs. E claro que quando a guerra terminou, quando esses campos de concentração foram descobertos, a primeira pergunta que as países vencedores da guerra perguntaram foi o seguinte: como que você, morando do lado de um campo de concentração, pôde ser conivente com esse crime? E alguns disseram assim: nós não sabíamos o que eles faziam aí dentro. Você não sentia o cheiro da carne humana sendo sacrificada. Você não sabia das coisas horríveis que eles estavam fazendo. É claro que sabiam. Mas o que eles alegavam? Que provavelmente, como não é comigo, não é da minha conta. E quantas coisas nós somos coniventes como sociedade? Pois a Bíblia vai dizer para nós, hoje em dia, essa triste notícia: você é responsável pelos pecados coletivos que a sua comunidade comete, a não ser que você se oponha a eles. Essa notícia é triste. E qual que é a notícia boa? Que também para os pecados coletivos havia um sacrifício. Graças a Deus por isso. Então, essa lição que a gente vai vendo aqui vai nos mostrando a justiça de Deus, a santidade de Deus e a misericórdia de Deus. E uma outra coisa interessante que vai falar aqui é que ah, havia diferentes animais oferecidos pelo pecado. Pecado, por exemplo, de uma autoridade era talvez um bezerro inteiro que era oferecido, um animal grande. Um pecado de um indivíduo, um animalzinho pequeno. E não só isso, o pecado de uma pessoa que era rica era pago com um animal grande. O pecado de uma pessoa que era pobre era pago com um animal pequenininho. E essa lição dizia assim, ó, não importa se você é rico ou pobre, é necessário tratar com o pecado. E esse tratamento é através de um sacrifício ou de uma oferta que envolve derramamento de sangue. Na época do Antigo Testamento, era um animal, era típico, era cerimonial. Mas graças a Deus, na época do Novo Testamento, é o sangue do Filho de Deus que é derramado e nos limpa da penalidade do pecado. E graças a Deus por isso, que agora, nessa época que nós vivemos, nós podemos ter os nossos pecados perdoados, a nossa culpa limpada. E qual que é a consequência? Fica aberto o caminho para a nossa comunhão com Deus. As pessoas do mundo não entendem como que podemos nós ter comunhão com Deus. Como que nós podemos falar com Deus por meio da oração? Como que nós podemos entrar na presença de Deus sem nenhum problema, com ousadia e com coragem? É porque nós aprendemos essa lição tão preciosa que um dia Deus entregou seu Filho na cruz do Calvário como uma oferta pelo pecado. E essa oferta foi paga e agora nós estamos limpos do nosso pecado e a nossa comunhão com Deus está restaurada. Então agora o caminho da bênção de Deus para nós está aberto. Graças a Deus por isso. Nada mais nos impede de ter intimidade com Deus. Nada mais nos impede de desfrutar da presença de Deus. Nada mais nos impede
a Deus foi tratada por Ele mesmo na cruz do Calvário, quando Ele ofereceu o seu Filho. E qual que é a nossa parte? A nossa parte é receber pela fé essa verdade da palavra de Deus e desfrutar desse fato. Eu gostaria de ler com os irmãos no livro de Romanos, no capítulo 8, uma passagem bem conhecida e, ao mesmo tempo, tão maravilhosa. Eu vou ler os versículos iniciais de Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que frase maravilhosa. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui fala claramente como que Deus tratou essa questão do pecado. E depois, nesse mesmo capítulo 8 de Romanos, no versículo 31, o Paulo vai fazer uma pergunta. Depois que ele falou tantas coisas aqui, ele vai dizer assim, ó, que diremos, pois, à vista destas coisas? Olha essa frase aqui, ó. Se Deus é por nós, presta atenção, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Agora eu vou ler o versículo 32. Antes, por todos o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita. Ressuscitou, mas fala que ele está à direita de Deus, ascendeu aos céus. E sabe o que ele está fazendo lá no céu? Intercedendo com um olhar furioso aqui na terra, esperando você cometer um equívoco para então te punir por esse equívoco. Essa imagem que Lutero tinha não era bíblica. Estava próximo ou em meio a uma tempestade, e naquela época ele não conhecia o Senhor Jesus, então ele pediu a imagem de Deus que ele tinha, não é a imagem do Deus da Bíblia. Deus não é, com todo respeito, um velho carrancudo, sentado lá no céu, olhando aqui para baixo, esperando você cometer um pecado para te condenar. Não, Deus é o Deus que enviou o seu próprio Filho, que agora é por nós, intercede por nós. E aí vem a consequência desse fato. Capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo?
de ser transbordado para a nossa vida eram os nossos pecados. Mas agora, quando os nossos pecados foram tratados pelo sangue do Senhor Jesus, derramado na cruz do Calvário, não tem nada mais que impeça o E a pergunta é: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Claro que não. Será a angústia? Também não. Será a perseguição todo? Fomos considerados como ovelhas para o matadouro? Em todas estas coisas. Presta É uma vida sem tribulação. A vida cristã é estar na praia da Bahia, tomando água de coco, deitado na rede. Nunca encontra essa definição na Bíblia. Nunca. Deus nunca prometeu as rosas sem espinhos. Nunca prometeu um céu sem tempestade. Mas Ele sempre prometeu que mesmo no meio das maiores dificuldades, Ele estaria conosco se nós estivéssemos com Ele. Será perseguição, será fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Ele vai dizer: meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, diz Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é a segurança desse amor que nos faz andar mais um dia. É a segurança desse amor que nos faz passar mais uma noite. É a segurança desse amor que nos faz prosseguir, apesar de todas as dificuldades que pode estar à nossa volta. É a segurança desse amor de Deus por nós que foi provado quando Ele entregou o seu próprio Filho na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados. É Jesus, aquela oferta pelo pecado, que graças a Deus foi aceita por Deus e abriu esse caminho maravilhoso pelo qual nós podemos não somente andar com Deus, mas nós podemos morar na presença. Te damos graça, nosso Deus e Pai, simbolizado por aqueles rituais lá do Antigo Testamento, mas realizada quando o Senhor veio aqui na Terra. Deus, em forma humana, depois de ter vivido uma vida perfeita na presença de Deus Pai, se ofereceu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Graças nós te damos, Senhor, por isso. Graças nós te damos porque na sua morte nós não precisamos mais morrer. Graças a Deus por isso. Colocamos essas palavras na sua mão, pedindo que o Senhor siga falando conosco. No nome do Senhor Jesus. Amém.